Boa noite, amigos e amigas queridos e queridas. Estamos aqui neste horário de Maria, 18 horas, buscando a Deus, nosso Pai Criador, buscar a Jesus, o nosso Mestre, para que nós possamos ser envolvidos pelo nosso espírito familiar, o nosso anjo da guarda, pela misericórdia infinita do Pai, para que nós possamos estudar mais uma página do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que o nosso lar possa ser abençoado, os nossos entes queridos, que nós possamos esvaziar a nossa mente, possibilitando que novas reflexões, novas ideias entrem na nossa sintonia mental, e com o fermento da boa vontade, nós possamos espalhar a luz, a alegria, a esperança. Pedimos o amparo da espiritualidade maior e que Jesus permaneça conosco agora e sempre. Estamos aqui estudando o livro Fonte Viva e hoje é o capítulo 65, Não te enganes. É tirado da carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 10, versículo 7, quando ele diz: olhai para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então, o Paulo está dizendo para nós que muitas vezes nós somos equivocados porque a gente julga a pessoa pela aparência física. Mas aquela criatura que está na condição de homem, de mulher, de idoso, de criança, de jovem, de um religioso qualquer ou de um outro país qualquer, independente da experiência que nós, como espíritos, estamos tendo no orbe, todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos irmãos em Cristo. E quando Jesus ele vem ao orbe, ele vem como pastor e ele considera as criaturas como ovelhas, tanto que ele fala que das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, não existe privilégio em você ser religioso A, B, C ou D. Isso não significa nada. Por quê? Porque a religião é uma criação da criatura humana. A religiosidade do Criador para a criatura é um vínculo de pai para nós que somos filhos de Deus. E nós temos que sair desse movimento tribal que nós enfrentamos nesse momento, em que nós temos preconceitos, nós temos ideias, e quando a gente foca nesse ponto, a gente perde o nosso ponto essencial, reconhecendo que você é filho de Deus, que você está numa condição de despertar valores, despertar possibilidades, porque a finalidade da nossa vida, da nossa encarnação, é progredir, é aprender, é ter condições melhores de experiência, de aquisição de experiências do nosso espírito imortal. E o Emmanuel fala para nós: não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muitas vezes, superestimando os nossos valores, acreditamos nos privilegiados da arte da elevação. Em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. E ele diz: o vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela
empavona-se sobre o móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol cada manhã resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Então, gente, o Emmanuel ele tem uma capacidade didática absurda. Eu admiro essa criatura, né? Então, quando você se acha e você se foca no seu ponto e você se acha como centro do universo, você acredita que você detém toda a possibilidade, que o seu ponto de vista é essencial, que os seus valores são indiscutíveis, que todos que estão trilhando os caminhos não perceberam as coisas como elas são. Você é o dono da verdade. Mas quando você permite que a claridade do Evangelho de Jesus, que traz para nós a essência do Pai Criador, nessa hora em que a gente recebe esse sol de verdade no interior da nossa condição evolutiva, nós percebemos que a gente vive situações em que a gente acredita que a gente detém todo o poder, todo o domínio, e não é bem assim. No planeta que nós estamos hoje, nós somos criaturas matriculadas na escola da vida, despertando os grandes valores. Então, nós, no mundo espiritual, antes de encarnarmos, nós participamos de escolas de preparação. Se você lê o livro Pensamento e Vida, que nós temos estudado aqui todas as manhãs, no domingo, às 8 horas, então o Pensamento e Vida, ele é uma cartilha em que é dada para a criatura, quando vai se preparar para a experiência reencarnatória, ela possa atingir determinados objetivos. Então, quando você chega aqui, você tem no seu inconsciente, você é envolvido pelo seu espírito familiar, pelos amigos do coração, a desprender e entender determinadas situações. Muitas vezes, conforme o nosso amigo ontem falou do livre-arbítrio, nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós tomamos as nossas decisões. Nós temos liberdade para isso. Em função das nossas escolhas, muitas vezes, a nossa escolha ela não é pautada nas consequências. Então, gente, quando a gente vai tomar uma atitude decisiva, a gente tem que parar, a gente tem que orar, a gente tem que se ligar ao mais alto e pedir, a gente ter uma orientação se aquela decisão que vai modificar as consequências das nossas escolhas, se elas estão pautadas na nossa experiência reencarnatória. Muitas vezes a gente é deparado por determinadas situações que, se a gente as enfrentasse, a gente teria experiência, a gente desenvolveria habilidades, a gente domaria sentimentos negativos que a gente tem. E quando a gente é deparado pela mudança do novo, o que a gente faz? A gente está acostumado, a gente fala, eu não quero isso, e às vezes a atitude que escolhemos, ela traz consequências danosas. E quando a gente retorna ao mundo espiritual, que a gente faz um balanço da nossa vida, a gente percebe que se a gente tivesse tido um pouquinho mais de discernimento, de objetividade, a gente teria vencido. Então, o plano maior, ele não te joga na vida sem orientações. Cada um de nós tem um anjo de guarda na sua retaguarda. Então, quando o seu corpo adormece no corpo de carne, qual o seu preparo
para você vivenciar a verdadeira vida que é do Espírito. Para onde que você vai? Qual é o lugar que te atrai? Então, a preparação para o dormir, ela é muito importante, porque quando o nosso corpo dorme, nós entramos na companhia das criaturas que realmente nós nos afinizamos. E muitas vezes nós trazemos do nosso pretérito ligações não tão boas, criaturas que ainda não despertaram, não que eles sejam ruins, é o estado de cada um. Mas quando você pede para você estar sendo envolvida pelo teu anjo da guarda, quando você pede para ser levado, por exemplo, vamos citar a nossa casa, a casa de Isabel, que a gente vai ali, que a gente assista a palestra, que a gente tenha um entrosamento com aqueles espíritos amigos, que a gente se encontre com entes queridos que retornaram desta vida, os nossos pais, no meu caso, os nossos avós e grandes amigos do coração. Quando a gente entra nessa sintonia com eles e travamos ideias e trocamos experiências, a gente vê a vida, a existência corpórea com mais objetividade, porque é nesse tratar de um com o outro em que nós desenvolvemos as nossas habilidades. Se eu sou um vagalume, eu tenho que buscar a luz de um palito de fósforo, de uma vela, de uma lâmpada, para a gente chegar um dia à plenitude do nosso Mestre Jesus. Conforme nós lemos no Livro dos Espíritos, o nosso Sol, que envolve vários planetas, esse movimento ele é mantido pela reunião de alguns espíritos de luz. Então, qual que é o nosso destino? Luz. Brilhe a vossa luz, já dizia Jesus há 2000 anos atrás. E o que a gente faz, gente? A gente abafa essa luz, a gente deixa que cresça de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, e esses sentimentos acabam aniquilando o nosso potencial de luz. Então, já que você está aqui, perceba que o outro, quando encarado com objetividade, é um instrumento que a misericórdia divina do Pai utiliza para despertar em você novas experiências, novos aprendizados. Então, os nossos entes queridos, na realidade, eles são filhos de Deus, eles estão nossos irmãos, estão nossos pais, estão nossos filhos, nossos genros, nossas sogras, não importa. São espíritos colocados lado a lado, objetivando desenvolvermos o lado luz, porque quando a gente fica no porão do sentimento, o meu livro, o meu ponto de vista, a minha casa, o meu dinheiro, o meu status, esse estado inferior não te permite que você crie asas, não te permite que você se conecte com o lado luz, o lado que Jesus espera que cada um de nós esteja ligado. Então, faça a sua parte, né? E o Emmanuel continua para nós o seguinte: enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, voltando o clarão infinito da verdade, com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Ô, gente, quando é que a gente vai voltar para o plano maior? Eu posso voltar hoje, eu posso voltar daqui 1 ano, daqui 10 anos. O tempo não importa. Mas quando você volta, você verifica que essa luz espiritual é a providência divina dando a cada um de nós condições de entendimento, de aproveitamento. Nós estamos a caminho da luz. Então, nós não podemos trocar a realidade
pelas aparências. E muitas vezes você, por exemplo, se depara no semáforo quando você está com o seu carro e você se depara com uma criatura dizendo: eu tenho fome, ou eu preciso tomar a minha pinga, ou a criatura que chega até você e diz assim: eu preciso comprar uma pedra, porque eu sou dependente químico. E você julga que aquela criatura, ela conseguiria vencer as habilidades, mas você não está na experiência dela, você não sabe o mundo dela. O mínimo que você pode fazer é ser solidário com a situação da criatura. É você, se você não tiver nada, dê um sorriso, escute, incentive, seja um foco de luz no meio em que você esteja. Permita que o teu sentimento abnegado desenvolva no outro sentimentos elevados. Você é instrumento da esperança. Então você fala assim: o mundo está perdido, as criaturas não se entendem, o nosso governo é uma lástima, o nosso país está em decadência. Quando você entra nessa frequência do pessimismo, você mata a esperança das criaturas e mata também a possibilidade de incentivar as criaturas a começarem a caminhar, a enfrentar as adversidades. Então, o Emmanuel fala para nós que todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Então, seja portador de boa notícia, seja portador de coisas edificantes, porque isso volta para você. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima, estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor, em favor dos outros, as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo, que é do Cristo, pense outra vez consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então, nós somos do Cristo e nós vamos desenvolver no outro essas habilidades do coração. No livro Jesus no Lar, na lição 18, a bênção do estímulo, depois do encerramento do dia, Jesus, na casa de Simão Pedro, ele sempre utilizava situações para comentar, né? Então ele conta ali que um devotado senhor de família, ele tinha uma condição financeira razoável e ele de repente ficou devendo tudo, perdeu tudo, o desgosto foi tão grande que ele acabou indo embora desse mundo. Então ficou a viúva e 6 filhos. E aquela família ficou numa situação precária. E os filhos totalmente desanimados. Essa senhora, ela tem uma ideia, ela sai do quarto com uma mala muito bem embalada e fala: meus filhos, é o seguinte, nós não estamos desamparados. O seu pai deixou para nós um exemplo, e se a gente ficar numa situação precária,
aqui a gente vai ter condições de sobreviver. Mas vamos superar e tentar não utilizar isso. Depois de 6 anos, o que acontece? Os 6 filhos partiram para cultivar a terra, alugaram a terra, começaram a vender isso e estavam numa situação tranquila. E um dia essa senhora chega e vai abrir juntamente com os filhos o conteúdo daquela mala. Na realidade, eram palavras de Salomão. Mas o que ela faz? Ela estimula naqueles filhos o trabalho, o desenvolvimento, a certeza de que tudo ia dar certo. Então, no mundo caótico em que nós nos encontramos, Jesus espera que nós, sendo dele, nós façamos o que ele faria se estivesse hoje no orbe. Estimularia a paz, a alegria, a esperança, a concórdia, brilhar o nosso lado luz, que é o que a gente tem que fazer. É focar em nós e permitir que o nosso lado luz, a nossa objetividade reencarnatória conclua. Obrigada, gente. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos fortaleça. E até uma próxima. Um beijo no coração de todos.